Imagine por um instante que você sempre viveu dentro de uma caverna. As paredes ao seu redor são frias, escuras, e diante de você há apenas uma parede iluminada por um fogo distante. Diante dela, sombras se movem, figuras, sons, imagens projetadas por algo que você não pode ver. Desde que você nasceu, é isso que conhece. E para você, essas sombras são o mundo. Você aprendeu a reconhecer rostos nas formas que dançam na parede, a rir, a admirar, a desejar aquilo que vê. Você acredita que conhece a realidade, mas tudo o que você vê são projeções. Até que um dia você se levanta. As correntes caem e pela primeira vez você vira o rosto para trás. O que vê? O fogo, os objetos, as pessoas que carregam as formas que geram as sombras, e percebe que tudo aquilo que julgava ser o real não passava de uma encenação luminosa. Confuso, você segue adiante e encontra uma passagem. Lá fora, há luz. E é doloroso. A claridade te fere os olhos. O sol te cega, mas pouco a pouco você enxerga. Árvores, rostos, céu. A realidade pela primeira vez. Então entende. Tudo o que vivia era uma ilusão. Agora pergunte-se, será que você já saiu da caverna? Essa é a alegoria da caverna, contada por Platão há mais de 2000 anos. Uma metáfora para a condição humana, para o modo como construímos a realidade a partir das aparências, e como resistimos à verdade quando ela nos confronta. Para Platão, o homem vive preso às ilusões sensoriais. Ele confunde o que percebe com o que é real. E apenas quando se volta à razão, à filosofia, ele rompe as correntes da ignorância e se aproxima do mundo das ideias. Mas e se eu te dissesse que hoje, 2000 anos depois, voltamos à caverna, que trocamos as paredes de pedra por telas de LED que sugam sua energia vital a todo momento, com o seu consentimento, e que as sombras agora dançam não pelo fogo, mas pelo brilho do algoritmo. Bem-vindo à nova caverna, as redes sociais. O feed é a parede da caverna que limita o seu pensamento. As postagens, os vídeos, os stories são as sombras meticulosamente projetadas para moldar seus ideais e pensar por você. Atrás delas, há fogueiras invisíveis, algoritmos, tendências, influenciadores, marcas. E o fogo? O fogo é o desejo. Desejo de ser visto, desejado, reconhecido. Cada imagem, cada comentário, cada curtida é uma chama pequena que ilumina o ego e que nos mantém hipnotizados pelas sombras. Vivemos comparando a nossa escuridão com a luz que projetam sobre os outros. Passamos horas vendo fragmentos de vidas, acreditando que são reais, completas, perfeitas. Mas o que são essas vidas, se não personagens criados para o olhar do outro? Uma sequência de sombras filtradas, ensaiadas e repetidas. Assim como os prisioneiros da caverna, confundimos reflexos com verdades. E cada vídeo que você vê no TikTok, hoje, te afasta do autoconhecimento e do desenvolvimento necessário para vencer o amanhã. O algoritmo é o novo fogo da caverna. Ele escolhe o que você vê, o que você deseja, o que você acredita. Ele molda suas opiniões, alimenta suas paixões e silencia aquilo que poderia libertar você. Como o fogo de Platão, ele não mostra a realidade, apenas suas sombras convenientes. Mas ao contrário dos prisioneiros antigos, hoje nós escolhemos permanecer acorrentados, porque a caverna é confortável. Lá dentro, o mundo é previsível. As sombras são bonitas, e a verdade, lá fora, é dolorosa. Platão diria: preferimos a ilusão do brilho à luz que revela. E talvez o nosso desafio não seja mais descobrir o que é real, mas suportar o real quando ele se mostra. Sair da caverna, hoje, é mais difícil do que nunca. Porque não basta fugir das sombras. É preciso reaprender
a olhar, reaprender o silêncio, reaprender o tédio, reaprender a pensar sem precisar postar o que se pensa. A filosofia, como queria Platão, é esse olhar desperto, um olhar que incomoda, que não se satisfaz com frases de efeito ou opiniões populares. Mas o problema é que pensar, hoje, é quase um ato de rebeldia. O sistema não quer que você pense, quer que você consuma, quer que você reaja, mas não reflita, quer que você sinta raiva, mas não que entenda. O filósofo moderno é aquele que, no meio da multidão conectada, desliga o Wi-Fi e acende uma vela. Ele olha para a parede digital, vê as sombras dançando e ri. Ri porque percebe que enquanto todos discutem sobre quem tem razão, ninguém se pergunta se o que estão vendo é real. Quando você pensa com autonomia, você já começa a subir o caminho da caverna. Quando busca a verdade em vez da aprovação, o sol começa a brilhar, não no ecrã, mas dentro de você. E quando entende que nem toda luz é sabedoria, mas que há luzes que cegam, há holofotes que queimam e há brilhos que apenas distraem, é aí que você começa a enxergar de verdade. Enxergar dói, mas ignorar embrutece. E o filósofo Z diria: entre a dor da luz e o conforto das sombras, eu prefiro a claridade que me queima, porque pelo menos ela é real. Platão dizia que o filósofo, ao sair da caverna, tem o dever de voltar, para libertar os outros. Hoje, o filósofo volta, mas ninguém o escuta. O som da verdade se perde entre notificações, reels e hashtags motivacionais. Tente falar sobre virtude em um mundo que valoriza curtidas. Tente falar sobre essência em um tempo de filtros. Você será chamado de pessimista, de antiquado, ou pior, de fora do engajamento. Mas é justamente esse o papel do filósofo Z. Ele não é o sábio isolado da montanha. É o andarilho digital que atravessa as redes com ironia e lucidez, segurando um espelho diante de cada sombra, perguntando: isso é você ou o reflexo do que você gostaria de ser? Ele sabe que a caverna não acabou, só foi atualizada. Agora ela cabe no seu bolso, vibra no seu pulso e pede permissão para te vigiar. E nós aplaudimos as sombras, porque é mais fácil viver dopado de dopamina do que confrontar o vazio. O desafio não é viver sem as sombras, mas não ser escravo delas. A caverna não é o problema. O problema é esquecer que ela é uma caverna. O problema é achar que o fogo é o sol. Pense sobre isso. Você está vendo o mundo ou apenas as sombras dele? Filósofo Z.